Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos e hoje, gente, eu vou falar um vídeo gravando um pouco, contando um pouco da experiência que eu tive com a minha empresa, Cell Games, né? Pra quem não sabe, eu tinha uma empresa de desenvolvimento de jogos, que a gente conduziu aí oficialmente pelo registro na junta de 2009 até final de 2014, assim, a gente trabalhou em cima da empresa, dos produtos e tudo mais. E eu quero contar essa experiência pra vocês, assim, contar todos os percalços, dificuldades e tudo mais, que muitos me pedem isso, contar essa experiência pra vocês, e eu acho que vale a pena. Bem, já a Cell Games, na verdade, assim, ó, a gente começou a estudar em 2006 a área de Game Dev, estudar mesmo por conta própria, porque na nossa faculdade a gente não tinha, assim, uma disciplina específica de jogos. E a gente começou a estudar, a gente teve uma disciplina de empreendedorismo na faculdade, e aí nisso a gente tem na nossa faculdade, na UDESC, tem uma incubadora tecnológica que é filiada, né, que a UDESC mantém essa incubadora de base tecnológica. Para quem não sabe, uma incubadora de empresas é um ambiente que você tem lá propício para você tem, por exemplo, uma ideia de negócio e tal, mas não sabe como começar. Então tu vai dentro de uma incubadora que é como se fosse uma planta que vai nascendo. Você vai ser cultivada, vai melhorando, vai crescendo até se tornar uma árvore forte, bonita e pronta para o mercado para atuar, né, com o seu produto e serviço. E a gente participou do processo de incubação junto à Fundação Softville, né, que é lá de Joinville, Santa Catarina, aqui. Estudou a área e tal, daí viu, pô, podemos ter uma empresa de games, por que não e tal. E aí eu e mais dois sócios, que no caso até são redatores hoje do Fábrica, né, o Felipe e o Santiago, pensamos nessa ideia e montamos a empresa, né. No primeiro momento a gente fez todo o processo seletivo e tudo mais, e aí em 2007 a gente pré-incubou, né, a empresa. Quando a gente pré-incuba uma empresa, ela não tem ainda um produto constituído, ela não tem nenhum modelo de negócio estabelecido. Então ela fica dentro da incubadora para montar isso. E a gente ficou pré-incubado de 2007 a 2008. E, gente, assim, ó, vou dizer pra vocês, a Cell Games mesmo, assim, durante esses 6 anos que a gente atua aí, basicamente a gente nunca tirou um Prolabore nosso, nada, assim, um Prolabore nenhum mesmo. A empresa entrou dinheiro, ganhou, mas a gente nunca quis tirar, porque a gente queria sempre esperar para que tivesse um fluxo mensal direto da Cell Games para poder sim, daí tirar um Prolabore pra gente. Só que a verdade é que isso nunca ocorreu, porque daí aconteceu uma série de problemas e percalços que eu vou contar pra vocês. Então assim, de 2007 a 2008 a gente ficou no pré-incubação, preparando o produto e tudo mais. Aí a gente quis fazer um jogo maior que o Final Fantasy lá, como eu falei em outro vídeo aqui do Fábrica, né? E não deu muito certo, e a gente estava realmente bem perdido, sabe? A gente sabia muito de game dev, mas a gente não sabia desenvolver um negócio, sabe? Cuidar de um negócio. A gente era muito inexperiente, gente. Meu Deus, cara, quando eu lembro disso. Mas daí a gente foi aprendendo, a gente foi fazendo curso, capacitação. A incubadora ajuda muito nisso, né? A gente fazer capacitação e tudo mais. E a gente depois, aí com 2009, a gente constituiu a empresa. Mas antes dessa constituição, daí um dos sócios pediu para sair, que foi o caso do Felipe. Ele pediu para sair, ele estava empregado em outro lugar e ele não estava mais tendo interesse ali. Aí ficou eu e o Santiago só a partir de 2009, mas nisso a gente tinha o Thalisson, que daí entrou como sócio junto com a gente. Ele era nosso estagiário na época e ele entrou como sócio. E aí nós, em 2009 até 2011, a gente teve o que eu chamo de época de ouro, assim, que foi uma época que a gente conseguiu fechar cliente, conseguir, sabe, vender o primeiro jogo, e a gente trabalhava com jogos customizados, tá? Jogos educativos, jogos de publicidade. Então a gente fazia o jogo customizado de acordo com a necessidade do cliente e vendia para ele. E aí cedia os direitos autorais do jogo para eles. E aí a gente conseguiu daí fechar projetos legais, sabe? A gente fez o jogo maior que a gente trabalhou nessa época foi o Biocautos, que é inclusive um jogo que tem um artigo que a gente publicou sobre ele. Eu vou deixar aqui embaixo até na descrição para você olhar sobre ele, como é que a gente fez. Foi um projeto grandioso, um projeto de mais de um ano, assim. E nessa época, assim, eu lembro que eu fiz uma contagem, a gente trabalhou mais ou menos em torno de 15 projetos. Tanto projetos internos, que a gente colocava no nosso portal interno lá do Fábrica de Jogos, outros projetos que foram para clientes, e projetos que a gente não deu continuidade, a gente parou mesmo, né? Durante esse período aí que a gente teve a empresa. Mas 2009, 2011 foi um período de ouro, assim, a gente conseguia cliente, a gente começou a começar grana, e a gente tava na esperança, putz, agora a gente vai poder viver da empresa de jogos, né? Para poder viver disso, a gente estava nessa esperança. Só que daí no final de 2011 a gente começou a ver que não estava conseguindo ter o fluxo mensal de dinheiro. Esse negócio de jogo customizado estava dando mais trabalho do que a gente imaginava, no sentido de conquistar clientes, porque a gente precisava de muitos vendedores para conseguir mais negócios, e a gente era meio inexperiente também. E aí a gente acabou vendo que não ia dar muito certo essa jogada e a gente resolveu mudar o foco. Mas foi uma época bem complicada, assim, a gente estava com um funcionário empregado, a gente teve que demitir. Foi bem complicado, assim, foi uma época que a gente não sabia o que a gente ia fazer no mensal. Eu agradeço, assim, por um período na nossa época da Cell Games que a nossa família nos ajudou, sabe, financeiramente, sabe? Porque depois a gente começou a trabalhar também fora, né, com outros empregos.
Mas eu agradeço essa oportunidade que a nossa família nos ofereceu, sabe? De poder tentar empresa, de poder tentar investir nisso, né? Porque foi uma experiência muito boa pra gente. Mas a partir de 2011, 2012 a gente começou a ter uma crise mesmo, assim, bem complicada, porque a gente mudou o foco do negócio, querendo fazer jogos pra mobile, daí, né, pra iOS e Android, que realmente agora tava uma coisa mais em ascensão. E aí a gente também ficou animado, porque a gente tava fazendo um jogo, a gente publicou na Apple Store, aí nisso apareceu uma publisher interessada em nós, então a gente, nossa, ficou super feliz, assim. Tipo, porra, o foco é esse, a gente conseguiu agora uma publisher, vai dar tudo certo. Só que daí nisso em 2012 para 2013 a gente não começou mais a ter resposta dessa publisher. Então ficamos, pô, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí a gente foi descobrir depois, a gente botou o CNPJ deles lá na junta, no online, lá que tu consulta, e a empresa estava inativa, cara. Eles fecharam a empresa e não deram satisfação pra gente nenhuma. Ou seja, né, fecharam a empresa e lavaram as mãos pros parceiros, resumindo é isso. Então a gente levou meio que um golpe aí, né? Um golpe desgraçado de uma publisher. E aí nisso, daí depois de 2013, 2014 a gente tentou retomar, fazer alguns projetos, mas a gente viu que a coisa a gente perdeu meio o ânimo, sabe? Começou a perder o ânimo, porque também era muito tempo sem entrar pro Elabore pra gente, a gente começou a ficar desanimado. E aí até depois em 2014, 2015 ali a gente começou a sentar os três e decidimos fechar mesmo, porque não dava mais. A gente já tinha também os nossos outros projetos para tocar. Eu em 2013 já estava com fábrica de jogos, então eu disse, não dá mais, sabe? Não quero mais tocar a empresa. Mas aí você pergunta, pô Fabiano, mas tu trabalhou lá 6 anos, não tirou nada para ti de dinheiro, sua empresa ganhou. E a empresa de fato ganhou, a gente tinha caixa, a gente tinha dinheiro ali na empresa para mantê-la, para pagar as contas. E tanto que depois sobrou um dinheiro, a gente até dividiu entre nós ali no final do fechamento da empresa. Mas, cara, eu dessa lição, assim, até uma vez o meu sócio falou, pô, a gente perdeu tanto tempo ali, né, a gente tirou uma grana. Mas a experiência que eu aprendi, cara, foi sem igual. Se hoje eu sou um desenvolvedor, assim, de jogos, é graças à experiência da Cell Games, que eu tive que lidar com o cliente, que eu tive que fazer jogo e proposta de jogo, assim, ó, em 2 dias úteis, gente, tinha que criar uma proposta de jogo para entregar um orçamento para possivelmente fechar uma proposta. Então eu aprendi bastante nisso, aprendi bastante a questão de negócio mesmo, de como gerir, de como é que se prospecta, de como é que faz o financeiro da empresa, contabilidade. Aprendi coisas a mais, sabe, além do desenvolvimento de um jogo. E se hoje eu sou o game designer que eu sou é graças a essa experiência. E se hoje eu aplico, hoje eu tenho fábrica, hoje a fábrica está crescendo, e hoje a fábrica a gente já está num ponto, por exemplo, num ponto de equilíbrio, né, de conseguir pelo menos pagar as contas e sobrar um dinheiro para fazer um caixa, é graças a essa experiência do fábrica, da Cell Games. E eu sou muito grato a essa experiência. Se hoje eu sou o game designer, é graças a Cell Games. E olha, cara, teve muitos altos e baixos, muitas coisas. Mas acho que a experiência fica, e eu queria contar essa experiência para vocês, sabe? Porque às vezes a gente vê na mídia assim, experiências grandes de sucesso do empreendedor que começou pobre, não sei o que, e alavancou e hoje é um sucesso. E eu queria contar a minha, que na verdade eu comecei de baixo, tive uma ascensão, caí e acabei fechando a minha empresa. Mas que a experiência foi válida. Aquela história que eu vi sempre do gerente executivo lá da incubadora Quentinha, o seu Ademir, né, que eu tenho um grande respeito por ele, que a empresa pode fechar, mas o empreendedor ele fica, entendeu? A experiência que ele adquire, o know-how, tudo isso fica, entendeu? Que essa é a lição, sabe? As empresas vão fechar, vão se abrir novas empresas, mas a experiência do empreendedor fica. E pela convivência de pessoas que eu pude também trabalhar, né? Tanto parceiros quanto a equipe interna mesmo, né? A Carla, a Tati, o Thalisson, o Santiago, que hoje os dois trabalham comigo na fábrica, né? O Felipe também, né? Mas outras pessoas que entraram com a gente ali na equipe interna da Cell Games. Foi muito legal, gente. E eu queria compartilhar isso com vocês. E eu quero saber de vocês, gente. Qual a sua experiência aí, boa ou ruim, com o desenvolvimento mesmo de jogos, você tendo uma empresa, não tendo, ou como indie? Deixa pra mim aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia aí. E se você gostou desse vídeo e dessa experiência que eu contei pra vocês, clique em gostei aqui embaixo. Deixa outras dúvidas também que você tem sobre isso, tá? Rende bastante aí. E no mais, gente, até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.